Queridos missionários, elders e sisters, queridos membros da Bahia, aquelas várias cidades, queridos soteropolitanos, que benção poder estar junto com vocês, celebrando essa data tão especial do dia 20 de outubro, que será a dedicação do Templo de Salvador. Nome? Elizabeth Massagardi. Sister Massagardi. Jairo Massagardi, que era o presidente Massagardi. Nós servimos lá, fomos chamados pelo presidente Monson para abrir a missão em 1990. 90, 93. 90, 93. Me apresento, alguns de vocês não me conhecem, meu nome é Homero Amato, eu fui o presidente da missão dos anos de 93 a 96, já faz alguns anos, né? Meu nome é Brad Jensen Shepard e eu servi como presidente da Missão Brasil-Salvador nos anos 1996 até 1999. E foi uma experiência maravilhosa na minha vida e também nas vidas da minha família. Olá a todos, eu sou o irmão Carlos Toledo. Eu e minha esposa Márcia servimos como líderes da Missão Salvador de 2008 a 2011. Meu nome é presidente Lizombe, David Lizombe. Então, eu servi como presidente de missão aqui em Salvador, 2014 até 2017. Bom dia, eu sou David Lazenby. Eu e minha companheira eterna, Margaret Hilliard Lazenby, servimos como líderes da Missão Brasil-Salvador de julho 2017 até junho 2020. Sou Andy Morris. Eu servi como presidente de missão durante os anos de 2020 até 2023. Nós fomos para lá com os 3 filhos e chegamos lá, não tinha nada. Muitos membros, mas muitos membros inativos. Não tinha nenhuma estaca, nem lá, porque a missão era de Aracaju, né? Não, era de missão Recife. De onde vinha? De Aracaju. De Aracaju, lá de Aracaju não, do de estado de Sergipe todinho até e todo o estado sul da da Bahia. Bahia. Foi uma surpresa total, porque eu não esperava nunca isso, nunca pensei em servir como missionário, muito menos abrir uma missão. Que era abrir uma missão, quanto mais servir como presidente, né? E não sabia nada a respeito do chamado missionário. Vocês tinham quantos anos de membro? Quando fomos chamados, 10. Fomos por lá com 11 anos. Dia 28 de setembro de 90, nós abrimos Jequié, Itabuna e Ilhéus. Depois nós fomos abrindo outras áreas, como Simões Dias, Camaçari, enfim, outras áreas. Graças a Deus por ter mandado os melhores missionários do mundo para nós. Isso não é brincadeira, não. Deus nos auxiliou. Porque naquele tempo, um presidente de missão não recebia nenhuma instrução. A gente ia para Salt Lake e no final de uma semana, em 3, 4 dias, eles davam toda a instrução para a gente e embarcava e vinha para abrir uma missão. Faltava tudo. Nós chegamos em Salvador, tinha um escritório para montar, tinha uma casa de missão para montar, que não tinha nem panelas, tinha umas panelinhas desse tamanho, e recebendo pencas de missionários. Não tinha computador, não tinha fax, não tinha telefone, não tinha nada, não existia celular, bancos não funcionavam, mas Deus conduziu aquela missão. E foi realmente uma época muito especial para mim e para a minha família, vivermos esses 3 anos junto com vocês, quando a igreja ainda era bem iniciante aí no estado da Bahia. Eu me lembro que logo que cheguei na missão, em julho de 93, logo depois, no mês de setembro,
nós tivemos um mission tour, como é chamado, onde o presidente Harold G. Hillan, que era o presidente da área naquela época, ele veio visitar a missão. E eu fui buscá-lo no aeroporto, e quando nós andávamos, né, de Lauro de Freitas até Salvador, nós entramos nas paralelas. E eu me lembro muito bem quando o presidente Hillan disse, puxa, aqui seria um ótimo lugar para termos um templo. Isso ocorreu há 29 anos atrás, praticamente. E não é que o Templo de Salvador está situado exatamente nas paralelas. Foi uma visão profética do presidente Hillan naquela época. O maior desafio que tivemos ao chegar no Brasil era que só eu falava português. E minha esposa e os 6 dos meus 8 filhos não falaram português naquela época. Nós aprendemos que, ainda que os brasileiros não entenderam exatamente o que eles estavam dizendo, eles sentiram o Espírito. E aprendemos que é o Espírito que vale. Chegamos na missão em 2008, muito animados, felizes, prontos para aprender. Chegamos no aeroporto, naquele primeiro dia, onde estava ali o então presidente Souza e sua querida esposa, e o saudoso irmão Jailson, que naquela época era o conselheiro da missão. Ali já se deu um fato interessante, naquele dia em particular, no aeroporto, estavam as baianas, né, vestidas com aquela característica delas, dançando ali, e eu estava com toda a minha família, eu, minha esposa e nossos 3 filhos, e inicialmente eu pensei, nossa, que recepção bacana para nós. Lógico que eu estou brincando, aquilo certamente não era para nós, mas foi bastante bonito já chegar na Bahia com aquele espírito, com aquela recepção ali no aeroporto. Então, dali nós saímos e depois, então, de algumas horas, o presidente Souza e sua esposa nos deixaram, e aí onde foi a primeira experiência já de ficar só, né, de estar ali com a missão toda na mão, e contar então agora com o Senhor, já não mais com o ex-presidente da missão, mas ali totalmente, absolutamente do Senhor. Então foi um momento de humildade, um momento de aprender, um momento de seguir o Espírito para fazer o trabalho de Deus. Quando chegamos em Salvador, ficamos nos lugares de Sister Bianca Lisenby e presidente David Lisenby. Então, David Lazenby ficou no lugar de David Lisenby. Acredito que alguém responsável não conseguiu deixar passar a oportunidade de criar uma pequena brincadeira com nossos nomes tão parecidos. Até meu conselheiro na missão, Pedro Morolon, de vez em quando me chamava de presidente Lisenby, ainda depois de muitos meses servindo juntos na missão. Apesar de nem sempre me chamar do nome correto, o Morolon e outros líderes locais fizeram com que a minha adaptação à vida missionária na Bahia passou sem muita dificuldade. É bem importante também notar que nossas 2 filhas mais novas, Izzy e Katie, passaram 1 e 2 anos respectivamente conosco na Bahia. Como o Elder Bednar disse pessoalmente a elas durante uma visita na região, o que elas fizeram durante esse tempo foi mais difícil do que qualquer coisa feita pela maioria de adultos. Chegamos em julho de 2014 e foi o Copa do Mundo aqui. O Brasil estava jogando contra a Colômbia. Eu me lembro bem que foi todo mundo que está concentrado no jogo. Ninguém queria falar nada sobre a igreja. Mas era a primeira semana que chegamos. Servimos eu e Sister Morris durante a época da pandemia e era um tempo difícil na missão em todo o mundo. Mas na missão Salvador era também um tempo difícil. Todos os estrangeiros foram mandados para casa e eu
a maioria dos estrangeiros foram mandados para casa. Eu e Sister Morris, nós chegamos e todo estava no lockdown. Os missionários estavam em casa, não podiam sair, e era um tempo difícil de aprender como servir como um missionário. Mas a coisa incrível era os missionários, eles começaram de contactar por mídia, e também eles começaram de entender melhor as responsabilidades que eles tiveram. Recebemos a missão com 73 missionários, perdemos um para tuberculose logo no começo, fui mandado de volta para casa. E desses 72 que sobraram, uns 40 voltaram para casa naquele ano ainda, e nós terminamos o ano com 160 missionários. Então foi uma enchente de missionários. Chegava, porque não era como agora, né? Que agora chega cada 6 semanas. Cada transferência. Lá não. Chegava praticamente todo dia. 2, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana normalmente chegava missionário. Chegou 2 americanos, chegou 5 brasileiros. E assim, eles ligavam e a gente tinha que ir lá para a estação, ir para o aeroporto, montar casa, né? Porque não tinha casa para todo esse povo. E os assistentes aí, que nem os loucos, alugando casa, comprando as coisas para montar a casa, né? Porque ia chegando. Para você ver, de 72 para 100 e tanto, quantos chegaram no final do ano. Foram muitos. Então, rapidamente, nós ficamos com a missão quase inteiramente de missionários novos. Né? Nós tínhamos ali, em média, 120 missionários. Era uma missão que não era muito grande comparado com outras missões, mas que com esses 120 missionários a gente produzia bastante resultado na missão. 500 missionários e mais ou menos, uma certa vez, 150 mais ou menos. Eu e Sister Morris chegamos e por mais ou menos um ano era assim. Tivemos a média de 70 missionários servindo conosco em qualquer época durante a missão. Então isso era metade dos missionários que deveriam estar lá. Mas nós sempre falamos, nós vamos fazer mais com menos. E os missionários, eles fizeram um trabalho incrível. É um sonho, mas eu me lembro... Era o desejo de todos, né? Eu me lembro de ter falado de púlpito em mais do que uma ocasião. Que se aquele povo fosse fiel, que ajudasse a construir Sião, um templo seria edificado em Salvador. Eu falei isso desde o princípio, algumas vezes. Então, onde é fé, onde é trabalho, onde um povo é tão bom no coração, o melhor povo do mundo, as coisas acontecem. Um dia vai ter um templo em Salvador, e a gente já contava com isso, não sabíamos quando isso poderia acontecer, né? Mas a missão Salvador, e na verdade era Salvador e Salvador Sul, 2 missões trabalhando a todo vapor, né? A gente sabia que em algum momento isso podia acontecer. Então, nosso foco era no batismo, o nosso batismo era para ficar na igreja e era também para ir para o templo, para fazer as ordenanças com o Pai Celestial. E agora, uma grande bênção, né? Ter um templo ali tão pertinho, tão lindo, tão especial, para aquele povo especial de Deus que merecem esse templo ali na cidade deles. O milagre do crescimento do reino de Deus, né? Pouco a pouco, às vezes a gente não vê no dia a dia, mas quando você vê 10 anos depois, 20 anos depois, você vê um templo sendo erguido ali, porque houve um crescimento na contribuição de cada missionário, na contribuição de cada líder de missão, de cada líder da igreja ali, né, da região, da estaca, das alas, dos ramos. O Templo de Salvador foi anunciado em outubro de 2018, depois de 15 meses de nossa missão.
Eu lembro muito bem a alegria enorme que sentimos na Capela de Cabula, onde estivemos com outros membros assistindo à conferência, quando escutamos o anúncio. Logo escutamos gritos de alegria. Não foi exatamente um momento de reverência, mas foi um momento de verdadeiro assombro, entusiasmo e alegria. Eu li umas palavras do presidente Henry Eyring quando ele visitou aqui. Não me lembro a data mesmo, mas eu li as palavras dele, eu não estava aqui. E ele disse, ele deu uma promessa, que um dia vai ter um templo aqui em Salvador. E naquele momento que eu li essas palavras, eu sabia que ia acontecer logo. E agora temos um templo aqui. Quando nós chegamos ao templo de Salvador, já era anunciado, mas eles fizeram a quebra da terra durante a pandemia, então quase ninguém foram convidados para participar neste evento, mas eles começaram a construir o templo. E o templo foi uma grande motivação para os membros e os missionários que estavam servindo. Cada vez que nós passamos pelo templo, podemos ver o templo saindo da terra. E foi uma grande bênção que todo mundo estava olhando para frente, para o dia quando o templo ia abrir e íamos receber os bênçãos do templo. A família da hora era da hora mesmo. É uma experiência muito especial. Eles moravam no Vale das Pedrinhas. Não era um lugar muito agradável de se ver, mas a hora que você entrava dentro da casa deles, a impressão que estava dentro de um templo. É o mesmo sentimento de entrar num templo dedicado. Tinha outras famílias muito boas. Sim. Quando nós abrimos, por exemplo, Simões Filho, ou Dias Dávila, tinha uma família lá, que é a família Brasil. E era uma coisa celestial. Eles faziam tudo, né? Tudo. Você via os filhos como diáconos servindo o sacramento, o chão encerado, ela tocando órgão, um órgão pequenininho de casa, né, deles. Chão encerado, e aquela coisa que lá na Bahia não se batiza homem, nós tivemos uma experiência celestial. Chegamos um dia de surpresa lá em Dias Dávila, no ramo Dias Dávila, que tinha acabado de abrir. E isso era 2, 3 meses depois de abrir. E tinha 40 homens. Só quem serviu missão sabe que representa isso. Foi um desafio muito grande edificar a igreja, mudar a ideia de muitos batismos, e muitos batismos é muito bom. Mas para edificar a igreja nós precisamos de sacerdócio e precisamos de famílias. Das experiências mais felizes, marcantes, ocorreu em julho de 1994, quando foi criada a Missão Salvador Sul. Naquela época, a Missão Salvador ficou com a parte, vamos dizer, norte do estado. E foi muito bom nós termos aberto 16 novas cidades. E é interessante que nessas 16 cidades que foram abertas, hoje existe uma capela em todas elas. Ou seja, a igreja tem crescido, e isso graças ao trabalho dos missionários e dos membros. Eu tenho aqui meu diário da missão, quando eu era presidente da missão, e quase cada página tem uma experiência especial que eu quero lembrar. Mas eu vou contar algumas experiências que nós tivemos com visitas dos apóstolos, do quórum dos 12 apóstolos. A primeira visita foi de Elder Richard G. Scott. E durante uma conferência com todos os missionários,
Elder Scott fez uma promessa apostólica de que se os missionários brasileiros lessem seu livro de Mormon em voz alta cada dia para seu companheiro americano e fizesse com seu companheiro americano corrigisse sua pronúncia, até o final da missão eles falariam inglês e português. E depois disso ele fez a mesma promessa para os missionários americanos. E até hoje temos muitos missionários que falam inglês e também português quase perfeitamente. Foram muitas experiências engraçadas, espirituais, difíceis, desafiadoras. Poderia, obviamente, como todos os líderes de missão, falar muitas coisas, né? Eu compartilho aqui uma apenas. Meu conselheiro, Jailson, foi até Barreiras, que era um ramo muito distante da missão, 900 quilômetros mais ou menos. E na segunda-feira, quando ele voltou, ele veio me contar como tinha sido a viagem dele. Ele me disse o seguinte: presidente, eu cheguei no ramo no domingo de manhã e os missionários não estavam lá. Chegaram um pouco atrasados. E eu fiquei pensando, puxa, né, eu sempre pedi para os missionários não chegarem atrasados. Aí ele falou assim, mas quando eles chegaram de chinelos nos pés, né? Não vieram de sapatos, vieram de chinelos. Aí eu já fiquei pensando, puxa, o que esses missionários estão fazendo, né? Aí ele falou assim, mas calma, presidente, eu já vou te dizer o que aconteceu. Eles estavam ensinando uma família muito humilde, com poucos recursos. Eles convidaram essa família para ir para a igreja. E essa família disse, olha, nós não vamos porque nós não temos sapatos, né? Nós só temos chinelos, a gente vai chegar na igreja, a gente vai sentir vergonha, né? De ir assim. E os missionários disseram, não se preocupe, vamos ter mais gente de chinelos lá. E eles colocaram os chinelos para ir buscar a família na casa dela e foram até a igreja junto com eles de chinelos. Depois de um determinado momento eles colocaram o sapato. Mas achei que foi uma lição de empatia, de humildade e para mim de também de esperar para ver o final da história. Se eu lembro bem, foram 85 missionários americanos que saíram juntos para São Paulo no fim de março para unir com outros missionários do Brasil inteiro para pegar voos aos Estados Unidos. Na mesma semana, recebemos 8 novos missionários do CTM, que vieram do Brasil, Argentina, Equador e Bolívia, uns que só chegaram no CTM na semana anterior. Nossos assistentes e secretários os receberam no aeroporto e levaram diretamente a 2 apartamentos vazios, onde foram isolados em quarentena durante os próximos 14 dias, sem companheiros experientes e apenas com contato conosco por celular, ainda antes de smartphones. Um grupo de 10 americanos são agora lembrados na missão como Petrolina 10. Estavam servindo em Pernambuco ou em Ramos, no norte da Bahia, mais próximo a Petrolina, e foi planejado que iriam viajar por avião diretamente a São Paulo. Chegaram no aeroporto de Petrolina com voo confirmado para São Paulo e encontraram o aeroporto vazio e fechado. Enfim, o presidente da estaca, presidente Teixeira, criou uma caravana de carros para levar os 10 às 8 horas de carro de Petrolina a Salvador, em ruas e estradas interditadas. O bom para nós era que tivemos a oportunidade de pelo menos vê-los e dizer tchau pessoalmente. Um elder brasileiro perdeu ambos de seus pais à Covid e continuou servindo até o fim da sua missão. Acontece que esse elder quase nem completou sua primeira transferência na missão, por causa das dificuldades de adaptação que todos passam, junto com o fato que ele era bastante tímida e tinha um nível de ansiedade clínica. Eu vi apenas em parte os desafios e o crescimento pessoal desse missionário. Já estive em casa quando ele perdeu o pai e quando completou os 2 anos de serviço, mas sei que o Senhor o abençoou e fortaleceu. Disse antes que ninguém poderia prever a situação que passamos, porém o Senhor estava ciente. Na verdade, muitas experiências especiais com os missionários e com os membros da igreja e os novos conversos. E
Porque eu me lembro bem que os baianos, os brasileiros mesmo, eles têm essa capacidade extraordinária de ver as coisas, de sonhar, né? E receber inspiração. Na verdade, durante a noite sonhando, e muitas pessoas me falaram sobre essas experiências que os novos conversos dizem que eu vi os missionários num sonho dias antes que eles chegavam. E aconteceu isso muitas vezes, que o Espírito de Deus está aqui na Bahia. Tivemos dois missionários que marcaram eu e Sister Morris muito, ajudaram-nos a voltar a ter muito sucesso na Bahia. E Elder Carino e Elder Larson eram assistentes na época e eles começaram a ensinar como fazer contatos, como colocar urgência no trabalho. Isso foi um tempo de grande sucesso no país. No Bahia. Eu quero prestar testemunho a vocês que realmente nós somos um povo privilegiado, de termos templos, de termos casas de oração, de termos a oportunidade de servir ao Senhor e, no caso dos templos, de promover a nossa futura exaltação, se formos obedientes até o fim, e também de promover a salvação de nossos antepassados. Vai ser realmente uma grande alegria para todos vocês que moram aí no querido estado da Bahia, de ter essa casa do Senhor. Então, me despeço dizendo que estaremos juntos no dia 19 e 20 para assistir esse marco milagroso, eu diria, da dedicação desse templo. Até lá. Agora, depois de 26 anos, não passa um dia que nós não pensamos sobre as experiências e o povo na Bahia. E mudou nossas vidas, da nossa família, e realmente nós sentimos que nós somos baianos mesmos. Foi um grande prazer para nós servir nosso Salvador na cidade que tem o nome dele, Salvador. O que eu levo de experiência é que, primeiro, esta é a Igreja de Jesus Cristo, que o Salvador vive e que Ele conduz o trabalho dele. Então, as missões são conduzidas pelo Senhor Jesus Cristo. Os presidentes de missão, os líderes de missão não teriam condições de fazer esse trabalho se não fosse o Senhor através do Espírito dele. Então, eu certamente aprendi isso. Outra coisa importantíssima para mim foi ver o milagre dos jovens elders e sisters virem para a missão, trabalharem arduamente, servirem a Deus, esquecerem de suas próprias vidas em benefício de outras pessoas que eles nunca viram, nunca conheceram, mas que passam a amar, passam a ter um desejo celestial, um desejo da eternidade, da salvação da vida dessas pessoas. Então, para mim, um grande aprendizado é isso, como que jovens de 18 a 20 e poucos anos, rapazes e moças, belíssimos, inteligentes, numa época da vida de fazer tanta coisa, né, de estudos, trabalho, relacionamentos, a vida social, como que eles deixam tudo isso, vão para a missão, que não é fácil, é desafiador, com regras, com uma vida simples. O que é que faz esses jovens fazerem isso, né? Então, para mim, esse é um grande aprendizado, que é um milagre, né? Um milagre do Espírito Santo que realmente abençoa esses jovens e eles conseguem cumprir com essa responsabilidade. Então, essa é a grande bênção que eu trago comigo, que obviamente fortaleceu, cresceu meu testemunho, minha fé, minha absoluta certeza de que Jesus Cristo é nosso Salvador, que essa é a igreja dele, que ele dirige todas as coisas na igreja dele, no detalhe, que ele nos ama, que ele ama esses missionários
ele ama os missionários. Como o presidente Monson falou, os missionários são as rosas do jardim do Pai Celestial. Então essa é a grande bênção que aconteceu na minha vida, na vida da minha querida esposa e dos meus filhos que foram abençoados também. A missão nos deu a oportunidade inesquecível de sentir a proximidade do Deus amoroso em nossas vidas. Houve momentos frequentes que posso testificar sem dúvida que o Senhor me guiou em fazer o que não poderia ter feito por minha própria capacidade. Eu aprendi, como ensinou Elder Uchtdorf num discurso muitos anos atrás, que frequentemente estamos vivendo abaixo de nossos privilégios, no tocante ao poder sagrado, às dádivas e bênçãos sagradas, que são nosso privilégio e direito como filhos de Deus e membros de sua igreja. Pensando nos 3 anos de nossa missão, agora mais que 4 anos no espelho retrovisor, eu noto mais uma vez que há muito mais que o Senhor pode antecipar de mim como seu filho, e que Ele está pronto e disposto a me qualificar para atingir o nível previsto no plano dele. Que aconteceu conosco, porque transformou os nossos corações aqui. Conhecemos o Salvador e Mundo por causa dos paianos e dos missionários. Eu e Sister Marcia sempre vamos lembrar do bênção de servindo na Bahia. E do bênção de servindo junto com missionários consagrados, missionários que eram incríveis, os melhores missionários do mundo. E uma coisa que nós aprendemos durante este tempo era de colocar Jesus Cristo no centro em nossas vidas. E quando nós fazemos isso, todas as outras coisas vão ser melhor. E ainda estamos tentando fazer isso hoje em dia.